noite, senhoras e senhores. Neste momento, damos início a mais um evento da Semana Ogum e suas origens culturais, a cultura africana entre nós. Este evento é promovido pela Secretaria de Cultura de Rio Claro, em parceria com a Federação Umbandista Caminho dos Orixás, e foi criado a partir da Lei Municipal 4.468, de 2013, de autoria do aqui presente vereador Geraldo Luiz de Moraes, que instituiu no município de Rio Claro o Dia do Ogum. Começando esse evento, passo agora a palavra ao nosso prefeito, Gustavo Pericinoto. Eu só queria desejar a todos uma excelente noite de trabalho, uma excelente roda de conversa. Não é? No dia 21 de janeiro, a gente celebra uma data de referência à luta contra a intolerância religiosa. Essa data do dia 21 de janeiro, salvo engano, de 2007, uma lei federal, resultado de um ato de violência praticado com uma mãe de santo, numa cidade do interior baiano, em que um templo de Umbanda foi vandalizado e o marido dela sofreu agressões físicas e, posteriormente, essa mãe de santo, veio a falecer. Em homenagem a ela, então, o Dia da Intolerância Religiosa ficou definido como o dia 21 de janeiro, mas hoje aqui o debate é importantíssimo. Eu estava olhando dados da Ouvidoria Nacional do Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa. Neste ano, pai André, tivemos quase 1.000 denúncias de intolerância religiosa e mais de 1.000 denúncias de racismo. E a gente vai conseguir vencer a intolerância religiosa com ações concretas como essa, de debate, de discussão, de formação, de disseminação do que é que nós estamos falando. Não é? Esse é um dos papéis, essa é uma das ferramentas, e fico muito feliz da Prefeitura de Rio Claro estar ao lado de vocês para ter ou ser esse instrumento do combate ao racismo, porque combatendo o racismo, a gente combaterá também a intolerância religiosa, já que 70% dos casos de intolerância religiosa são direcionadas ou relacionadas às religiões de matrizes ou de matriz africana. Então, aqui em Rio Claro, pai André, só para que a gente também tenha clareza, além dessas ações de conscientização, e a gente também agora está numa luta, né, Lourdes, de implantação do SOS Racismo, em parceria com a LESP, não é isso? O vereador Geraldo Voluntário está nessa luta também. Esperamos que logo mais essa ferramenta esteja à disposição de todos nós, para que a gente possa, logo mais, ter uma sociedade mais livre, justa e solidária. Então, muito obrigado pela oportunidade, e um bom trabalho a todos vocês. Muito obrigada pelas palavras, prefeito. Gostaria de agradecer também a presença do secretário de Cultura, Dalberto Cristofoletti, do vereador de Cordeirópolis, Diego Fabiano, do secretário adjunto da Secretaria de Segurança, Rodrigo Gonçalves, da assessora dos Direitos Raciais, Maria de Lourdes Silva, da presidente do CONERC, Janice Rezende, da sacerdotisa do Templo de Umbanda, Vovô Serafim e Ogum Três Espadas, e a Lorixá Fátima de Moraes, do secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Elias Custódio, da sacerdotisa do terreirinho Filhos de Vovó Maria Conga e a Lorixá Sara Ferreira, do sacerdote da casa Pai Joaquim de Angola e Oiatundê, Babalorixá Wellington Lorenzetti. No dia de hoje, teremos a roda de conversa com o tema Intolerância Religiosa e a contribuição da cultura africana na formação da sociedade brasileira. E, ao final,
poderemos apreciar a apresentação da banda Nebadon. Ao final da apresentação dos palestrantes, vai ser aberto àqueles que queiram fazer perguntas, eles estarão disponíveis para as respostas. Gostaria de chamar para compor a mesa o Babalorixá, pai André Luiz de Moraes, presidente da Federação Umbandista Caminho dos Orixás. E sacerdote do Templo de Umbanda, Vovô Serafim e Ogum Três Espadas. Gostaria de chamar também a senhora Carla Cristina Cardia Marana, mãe de santo, e Ialorixá do Templo, Sinhá Catarina, professora, pedagoga e presidente da Associação Família ARC, Amor, Respeito e Caridade, da cidade de Campinas. No segmento de proteção à criança e ao adolescente, atuou no Centro Municipal de Proteção da Criança e do Adolescente e em centros de referência na cidade de Campinas. Hoje, milita contra a intolerância religiosa e a favor da assistência às pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social. Gostaria de chamar também o senhor Getúlio Troiano Filho, sacerdote do Templo Casa dos Orixás Ilê Axé Exu Elegbara, da cidade de Jaguariúna. Professor universitário desde 2002, em disciplinas de administração de empresas, graduado em comunicação social, pós-graduado MBA pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Palestrante, possui vários cursos de extensão. Diretor superintendente da Coab Bandeirantes. Gostaria de chamar também o senhor Pedro Francisco da Conceição. Músico profissional desde 1997 e formado em filosofia pelo Centro Universitário São Camilo e pós-graduado em docência no ensino superior pela Faculdade Aldeia de Carapicuíba. Atua como professor na área de Ciências Humanas, Filosofia, na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, na Escola Chanceler Raul Fernandes, aqui em Rio Claro. Como professor, desde 2012, trouxe a música para a sala de aula como instrumento pedagógico e encontrou apoio na legislação vigente, que é a tão falada Lei 10.639, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira dentro das disciplinas que fazem parte da grade do ensino médio. Optou por criar discussões constantes em sala de aula para todas as turmas sobre mitologia e africanidade. Deixo agora vocês com os membros da mesa e boa palestra para todos. Boa noite a todos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a presença de todos e usar um termo que nós usamos na nossa religião, que é fazer uma saudação chamada Ibaquadá, Ibaxedá. Ibaquadá, todos aqueles que viveram ontem, Ibaxedá, todos que vivem hoje. A religião de matriz africana no Brasil, ela tem um sentido de contribuir e ajudar na existência humana, na existência do ser, na sua maior essência, que é a sua existência e o seu tempo na Terra. Quando nós falamos de orixá, embora muitas pessoas ainda não conheçam orixá, orixá são energias contidas na natureza. Embora nós temos
formas de imagens, nós temos formas de materiais que nós utilizamos para as divindades espirituais, mas orixá, na sua essência, é tudo que nós temos na terra. Água, fogo, ar, o princípio da ação, que é o princípio de Ogum, o orixá, o qual abriu o caminho para que nós fizéssemos esse evento e que viesse essa lei. Eu gostaria de agradecer em especial a presença da mãe Fátima, minha irmã, que é Ialorixá, junto comigo no templo, e do prefeito Pericinuto. O que seria esse especial? Na nossa religião, nós louvamos Ori. Ori seria a cabeça. Então, quando nós falamos o meu Ori, ou a minha forma de Ori, a minha forma de existir. O prefeito, embora ele tenha a maneira dele de ser, de pensar, mas ele ocupa Ori, dele ocupa um lugar político, um lugar aonde ele tem que preservar não só o município, mas o conceito da sociedade, o que ele vai promover de bom àquela sociedade. Então, eu gostaria de agradecer ao Senhor pelo respeito para com a minha crença, para com a minha raça e para a minha pessoa. Porque quando nós falamos, Ori de uma criança vai existir, vai vir à terra, vai nascer. Ori daquela criança já nasce predestinado, já nasce marcado. O que nós trazemos do mundo Orum, do mundo espiritual? Nós trazemos a nossa essência ancestral, nós trazemos nossa personalidade e o nosso caráter. Caráter é algo que as pessoas têm que entender como elas trabalham. Você melhora um ser, mas você não cura um ser. Então, a religião de matriz africana, ela recebe a discriminação muito mais por um conceito racial do que religioso. Porque o que acontece com a religião de matriz africana, ela é uma religião de expressão, de dança, de cânticos, de alimentos, de forma de respeitar a existência, porque nós falamos dentro da nossa religião, até o dia do reencontro. Então, quando eu vejo num país que nós temos 54% ou mais de população negra, sabendo que esse país foi construído pelo negro, que ele contribuiu com a construção do nosso país, sabendo que o negro trouxe a sua cultura, a sua forma de ser, o seu conhecimento, a sua sabedoria e o melhor, a sua própria vida. Caímos no Ori de novo. E aí, chega no momento, no século 21, no ano de 2022, aonde a sociedade, após uma pandemia que ainda não está 100% certa que estamos curados, as pessoas, de vez terem se melhorado, elas se pioraram. Porque as pessoas, elas aumentaram o seu sentido de intolerância, de ódio, de mágoa, de depressão, de não conhecer sua família. E da onde sai o preconceito? Da onde vêm os problemas que nós, líderes de religião de matriz africana, temos que enfrentar? Sai das casas. Porque se a gente olhar pela minha idade, pelo meu tempo de vida, quando eu era jovem, eu tinha respeito, embora eu perdi meus pais muito cedo, mas eu tinha respeito pela minha formação familiar social. Então, se eu fosse errar naquele momento, eu pedia perdão a Deus, porque isso é um hábito nosso, porque o nosso país, ele é um país cristão, e ele é um país que acredita no pecado, mas orixalidade não crê no pecado, crê na ação e na reação da ação. Então, o que a gente fazia quando era jovem? Não vou errar, não vou beber em excesso,
não vou me drogar, não vou trair, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E hoje nós percebemos que nós temos uma sociedade totalmente desestruturada. Mas por que nós temos uma sociedade desestruturada se nós temos tecnologia aos nossos pés? Porque eu com 20 anos não tinha celular. A gente tinha que se comunicar por carta, ligar por orelhão. Quantas vezes usei ficha para falar pelo orelhão. Então, se a gente for pensar com clareza, que mal a religião dos orixás pode promover as pessoas, a sociedade, a não ser educar. E vamos pegar um conceito muito especial religioso, porque depois a mãe Carla vai pegar um tema importantíssimo, que é o conceito feminino e a criação que vem através do Oxum, das mulheres. Vamos pegar um conceito bem legal religioso. Para que Deus, ou Eledumare, como é o nome de Deus em Yorubá, para que Deus criou religiões? Para os homens ir buscar um encontro interno. Deus não criou religiões para um homem atacar o outro. Religião de matriz africana, vocês escutam relatos assim: teve o fulano que foi lá, hasteou fogo no templo de fulana. Teve o fulano que foi lá e apedrejou a menina porque ela estava paramentada. Teve lá o fulano que fez isso porque aconteceu um episódio que foram fazer uma roda, ou de capoeira, ou de maculelê, ou de samba de roda, ou de macumba, como se chama no Brasil. Vocês têm algum relato de um sacerdote de matriz africana, ou de um terreiro, ou de um templo de matriz africana, que hasteou fogo numa igreja evangélica? Numa igreja católica? Sabe qual que é a instituição mais rica do mundo e a que organizou política? Igreja Católica. É muito fácil falar assim: os pais de santo, que eu não me consagro um pai de santo, porque eu sou um babalorixá, traduzindo, babá, pai, lorixá, o pai que cultua os orixás, o sacerdote que orienta as pessoas. Então, eu não estou aqui para depor contra evangélicos. Sabe por quê? Porque eu aprendi com o meu uri, com a minha existência, a respeitar o próximo. Eu não estou aqui para depor contra católicos ou qualquer forma de crença. Sabe por quê? Porque Deus, na sua infinita existência, ao mundo dos orixás que criou a natureza, as cores, os vegetais, animais, minerais, Ele criou tudo aquilo que o homem pode viver. E sabe o que nós pecamos no conceito cristão? Ou sabe onde nós erramos no conceito de orixalidade? Quando nós deixamos de viver a nossa própria existência para viver a vida do outro. Sabe por quê? Porque o homem vive menos que uma tartaruga, menos que uma árvore. O homem vive menos que uma construção. E tem pessoas que nascem com espíritos ou ori que veio para passar rapidamente sobre a terra. Não existe família, não existe pessoas que vão deixar de sofrer a ação da natureza, do Deus ou da verdade, a existência humana. Se perguntarem, qual é o coração de Deus? Deus é um ser bom ou é um ser ruim? Vamos olhar pelo princípio espiritual. Deus é um ser justo, que criou a terra, para que o homem viva a terra, evolua sobre a sua existência, construa alguma coisa de bom e volte ao Orum. E nós temos que lembrar que viver não é somente ter dinheiro. Quando a gente fala na religião dos orixás, que você tenha adê no seu destino, que você tenha saúde, que você tenha longevidade, que você tenha prosperidade, que você tenha bom resultado do seu trabalho, que você tenha amor, que você tenha respeito, que você tenha dignidade. Sabe qual é a maior palavra utilizada na religião dos orixás? Nobreza. Qual é o sentido da nobreza? O que é ser nobre? Aí as pessoas criticam as religiões dos orixás, porque falam assim, isso é coisa do negro ou do preto. Ali mata-se galinha preta.
ali se faz abate animal. Ali nós temos que destruir, porque tem cultos e ritos que provocam o mal. Sabe quem provoca o maior mal na terra? Ori. Sabe por quê? Ele é o prefeito. E eu vou disputar a cadeira junto com ele. Ele é meu irmão, vereador. E eu vou disputar a cadeira junto com ele. Mesmo que eu seja de qualquer crença, à noite na minha oração, tomara que você perca e eu ganhe. O meu Ori está sendo justo? O meu Ori não quer sair, pedir voto, o meu Ori não quer construir, o meu Ori nem sabe se ele nasceu para ser político. Eu não consultei Deus, eu não consultei Orixá, eu não consultei meu líder espiritual, e eu não consultei o meu próprio Ori para saber se a minha posição na terra é ser político. Mas eu quero que ele perca, eu quero que ele erre. Aí você acha que a galinha preta tem efeito? Ou o meu Ori tem muito mais efeito de ser uma pessoa sem dignidade, sem nobreza e ainda invejando a capacidade dele. Sabe um ritual que não existe para a humanidade, em nenhuma crença, em nenhuma religião? Inveja. Porque a inveja parte do olho humano, não parte do olho dos espíritos, não parte do olho de Deus, não parte do olho dos orixás. Aí as pessoas falam assim: eu vou na igreja evangélica, eu aprendi a Bíblia. Eu sei como agiu apóstolo Paulo, mas eu não tenho capacidade de entender que, num momento, aquele apóstolo teve que abrir mão de uma situação para respeitar o outro. Eu vou na igreja católica também, eu sou budista, eu cuido da natureza. Mas a gente não olha o quanto que nós matamos os sonhos das pessoas com as nossas atitudes. E sabe o que um pai faz, uma mãe faz? Joga praga no seu filho, fala que o seu filho vai ser burro, que o seu filho não tem capacidade. Dependendo da quantidade de filhos que tiver, ainda faz diferença. E aí, os meus orixás estão errados. A minha escolha está errada. E o preconceito é a coisa mais bela que o homem pode praticar e pôr no mundo, porque ele mostra a sua capacidade de ignorância, a sua burrice de não se permitir a sua própria evolução. E somos todos nós, eu, vocês e todos que estão aqui, que não estão, filhos da Mãe Terra. Tem um orixá chamado Olojó, Deus do dia de hoje. Ele é como o tempo. Quem é que segura o tempo? A gente pensa, repensa, sofre 10 anos o mesmo problema, chora a mesma dor, mas o tempo não deixou de seguir, não espera a gente. Então, quando eu falo para você, especialmente, Mãe Fátima, que são 37 anos, e esse ano nós completaremos 38 anos de luta espiritual nessa cidade de Rio Claro, de luta religiosa. O nosso templo esse ano fará 38 anos. Disse, prefeito, pelo seu respeito, digo a você, vereador, pela sua luta e pela sua capacidade. Não porque você é meu irmão, porque eu te conheço. Você é capaz de estar aqui como religioso de matriz africana, de ir lá comemorar com o pastor, de ir lá comemorar com o padre e participar com a sociedade. Então, eu quero que vocês lutem junto comigo, não só pela intolerância religiosa, mas pela nossa própria existência. Nosso Ori é muito valioso para a gente ficar perdendo tempo na terra. Boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, em nome do meu sacerdote Pai André, quero agradecer o convite para essa roda de conversa. Em nome do vereador, quero cumprimentar o vereador Tio G, né, que a gente tem mais essa família, Tio G, o prefeito, que muito me deixa feliz de ver uma presença, né, tão representativa dentro do município, que está aberta ao diálogo
a novas compreensões, né, sociais. Em nome da minha sacerdotisa, Mãe Fátima, quero cumprimentar todas as sacerdotisas presentes e os sacerdotes. Esse tema, falar da figura feminina, nós sabemos da nossa luta enquanto esse papel feminino na sociedade. Mas hoje eu quero trazer esse papel feminino dentro do papel sacerdotal também. E dizer, né, Pai, a Oxum é a mãe geradora, né? E aí eu fico pensando, quais são as qualidades que nós, mulheres, enfrentamos no nosso dia a dia, como sacerdotisa, como mãe, como provedora de conhecimento dentro da sociedade. Então, vamos refletir sobre essas qualidades, os desafios, nós temos deles todos os dias, não é verdade, pessoal? Quero ouvir. Isso é uma roda de conversa, precisamos interagir, preciso saber o que vocês estão pensando, quais são as inquietações, porque, às vezes, nós temos um lugar de solidão, como sacerdotisa. Eu, nem tanto que eu tenho muito esse amparo, mas muitas que eu converso têm esse momento de solidão. Mas é uma solidão que nos traz resistência. Então, vamos pensar nas qualidades dessa figura feminina, na qualidade da figura da mulher africana trouxe para nós e contribuiu com a sociedade brasileira. Porque tudo é um marco histórico. Eu não vou falar um pouco dessa questão do marco histórico, porque nós já conhecemos. Nós temos que falar dessa vivência, da permanência desses valores que essas mulheres negras deixou para nós. Nós temos, aí vamos pensar, que qualidades são essas que permeiam o nosso dia a dia, enquanto mulher e enquanto sacerdotisa. Alguém pode me falar uma dessas qualidades? Sim. O que mais? Resistência. Eu vou elencar algumas, porque se nós ficarmos aqui um pouquinho perguntando e a gente se soltar um pouquinho, vai sair muita contribuição. E é esse momento que nós precisamos refletir sobre qualidades, se fortalecer em tudo que elas deixaram lá no princípio. Porque se pegar na cultura iorubá, no papel feminino, a mulher tem uma questão matriarcal muito grande. E nós fazemos isso também na nossa família e na nossa sociedade espiritual e na nossa sociedade. Então, a gente vai falar de fecundidade, de fertilidade, de sabedoria, de acolhimento, cuidado com o outro, conciliadora, como nós somos conciliadoras na nossa família, na nossa sociedade. Independência. Essa independência, nós temos que, às vezes, refletir um pouco sobre ela, né? Essa questão da preservação, do reconhecimento público, da resistência, do amor, da vitalidade, da solidariedade e da proteção. Então, pensar nessa questão do reconhecimento público hoje, eu falo na questão da figura do tio G, porque esse é um espaço de reconhecimento público. E é um espaço que foi conquistado. Então, a minha admiração vem pelo trabalho do pai André e do tio G. Isso é marcar o meu espaço. E isso trazendo esse espaço para a sociedade civil. Nós precisamos dialogar, fazer rodas de conversa, falar deste lugar. Essa semana do Ogum é privilegiado aqui em Rio Claro, pai. O senhor sabe que eu estou em Campinas e nós temos uma dificuldade muito grande lá. Então, pensar nessa figura da mulher é empoderar esse lugar. E o que eu estou percebendo nesse marco de resistência, de vivência nossa, é a questão do esquecimento dos marcos femininos. Parece que nós entramos numa zona de, eu não sei, é a minha impressão de acomodação pelas conquistas que a cultura afro conseguiu.
A minha preocupação é a permanência e a busca de mais. O prefeito falou do dia 21, que foi marcado pela mãe Gilda. Todos conhecem essa história? Nós podemos falar dentro dos nossos tempos religiosos, no trabalho nosso, desse marco, que foi um marco feminino. Falamos sobre isso. Demorou 7 anos para ser reconhecida. 7 anos. O fato aconteceu em 2000, em 2007, que foi promulgada a lei. Então, é desse lugar que eu venho hoje falar, desse lugar de empoderamento feminino na sociedade, porque nós temos que contribuir com a sociedade, em todos os aspectos. Olha uma mãe, né? Uma mãe, ela intercede em todos os aspectos para os seus filhos. Mas olha, vamos pensar nas figuras femininas, líder de bairro, secretárias, ministras, que hoje nós temos essa figura negra representativa também. E eu vou falar um nome que é mãe de tantos. Nós não somos mãe de tantos? O poder feminino é mãe de tantos, porque ela não é só mãe lá na casa, na família. Ela é mãe na sociedade, ela acolhe a todos, ela não faz distinção de ninguém. Então, olha esse papel da mulher. Por ser geradora. Nós, né? Porque todos nós aqui fomos gerados por uma mulher. Eu adoro essa frase que sempre que o pai André fala. E tem que acentuar essa frase. Porque aí é o respeito com a figura da mulher. E essa mulher, ela gera para nós amor, resistência, determinação. Então, todas as mulheres já têm isso internamente. E passando por isso, eu relembro algumas figuras que foram significativas, e a minha inquietação é não deixar que essas figuras caia no esquecimento. Porque só vamos falar da mãe Gilda em janeiro. Só vamos falar da mãe Gilda num processo desse que eu qualifico, porque tem muitas pessoas que são aqui que não são da religião, são da sociedade, creio eu. Tem alguém aqui que não é da religião? Pode levantar a mão? Muito obrigada pela presença de vocês. Isso faz parte da sociedade. Isso faz parte de um marco de eu reconhecer, buscar o conhecimento e a vivência. Então, hoje, acho que um pouco de tudo que vocês vão ouvir aqui, vocês vão ter um novo olhar, independente de crença. Nós estamos falando de seres humanos, de busca de conquista e de espaço. Né? E um marco que foi bem significativo também, que a gente fala, mas a mulher negra. Aí fala assim, a mãe menininha. Vocês já ouviram falar da mãe menininha? Ela teve um papel fundamental. Aí dizer que a gente possa entrar na questão intelectual, a mãe menininha não foi para uma universidade, mas ela tinha uma sabedoria. Eu falo que é uma sabedoria sobrenatural, onde ela teve um marco muito significativo na década de 30, se eu não me engano. Não, na década de 30, 19. Ela lutou com uma resistência da igreja. E ela conseguiu falar, naquela época, com políticos. Porque eles eram ameaçados com a questão militar. E ela conseguiu. Então, dizer de que sabedoria é essa? Não era intelectual, mas ela tinha dentro dela toda essa força e essa garra de lutar e preservar a crença dela. Tinha um trabalho social muito significativo na sociedade. Então, ela deixou esse marco também de dizer assim, de conversar com esses intelectuais. E eles puderam, né, e falar assim, hoje o prefeito está aqui, né? Então, dizer, ela conversou com os intelectuais, eles a compreenderam. Então, isso é muito significativo.
Nós temos a mãe Agnes Mariano também, que foi uma mulher que teve um misto assim, de expressão, receber a questão de chefia religiosa, que, no tanto, ela trabalhava muito com a questão da terapia, né, que a gente, terapêutica, que ela exercia, o poder do cuidado com as pessoas, com todo o conhecimento que ela tinha, e também foi reconhecida. Na verdade, eu trouxe essas 3 mulheres para a gente fazer esse marco de não esquecimento dessa luta. Nós não podemos deixar adormecer essa figura feminina que muito contribui com o nosso dia a dia, nas nossas lutas permanentes. Nós sabemos os desafios que nós temos dentro da nossa religiosidade, que nós temos dentro da sociedade, mas é dentro dessas qualidades que eu citei aqui que eu me fortaleço a cada dia. É em cima dessas figuras que um dia lutaram para que hoje nós pudéssemos ainda estar falando sobre isso. Eu tenho um trabalho social na qual, na pesquisa, elas tinham também. A religião de matriz africana, as pessoas às vezes nos olham, eu chego na comunidade, eu não escondo de onde eu sou para o líder do bairro. E devagar eles vão sabendo, porque não tem como, né? Essas guias me representam. Mas o trabalho de amor que nós temos é maior, porque o princípio que eu aprendo dentro da religião é o cuidado, independente de pessoas. Mas, muitas vezes, nós já somos subjugadas pela a figura feminina, que isso é uma questão social. Hoje é uma luta muito grande ainda para muitas conquistas. E é quando eu começo a dialogar nessa unidade de comunidade. Eu fiquei muito tempo também no serviço de acolhimento, onde eu não deixava de falar quem eu era. Eu não posso perder a minha identidade como mulher e como orientadora espiritual. Então, é dentro desse contexto que hoje eu quero deixar essa marca dos valores e qualidades das mulheres. Nós precisamos, a cada dia, fortalecer essas qualidades em nós. Gratidão, Pai, gratidão, Mãe, e a todos. Boa noite a todos. Monjubá, Pai André, Monjubá, Mãe Fátima, Monjubá Iá, Monjubá a todos os irmãos de Axé, tá? Senhor Prefeito, minhas saudações, vereadores. Bom, o Pai André pediu para fazer uma fala, né, sobre intolerância religiosa. E aí, eu tenho uma coisa que eu já passei para os meus alunos, né, na graduação ou na pós-graduação, porque eu dou aula nas 2 áreas, e tem um texto muito interessante, que foi um termo cunhado pelo professor Jairo Pereira de Jesus, que se chama afroteofobia. Já ouviram falar desse termo? Afroteofobia. E ele se refere, esse termo, à postura de medo das tradições de matriz africana, incutida culturalmente nas pessoas, tornando-as discriminatórias, preconceituosas e intolerantes a todo e qualquer símbolo, signo, rito e valor da matriz civilizatória africana. Essa postura de medo faz com que os intolerantes persigam, firam ou tratem de forma pejorativa as vivências, dores, os elementos dessa matriz civilizatória, instigando violências de todos os tipos. Esse é um pedaço de um artigo de Hendrik Silveira, no 2º Simpósio Internacional de 2016, que trata da questão de gênero e religião na Universidade Federal de Santa Catarina. Tá? Dentro de tudo que já li sobre
essa questão de intolerância, essa colocação é uma das mais completas que eu achei. Tá? Tem a doutora também, né, que é cientista, né, pode fazer também alusões aí a esse texto. Bom, a melhor forma de se combater preconceito é conhecimento. E aí cabe uma historinha que aconteceu há cerca de um mês atrás na minha cidade, onde um sacerdote também de candomblé me ligou e falou assim: Pai Getúlio, estão fazendo uma reunião com relação a maus tratos de animais e eu queria que o senhor participasse dessa reunião. E eu falei: bom, pois não. E marcamos e comparecemos nessa reunião. E essa lei que estava sendo tratada, ela passei para minha filha, doutora Desirê, né, advogada, que fez, né, toda a interpretação de ordem legal. Ou seja, 80% da lei estava fora da lei. E aí se descobriu que, obviamente, dentro desse contexto, existia um dedo de intolerância e um dedo de preconceito, porque a bancada, né, que fez essa lei, estava estimulando essa lei, entendeu que a nossa religião pratica maus tratos aos animais. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui é vegano? Uma pessoa. Ótimo, não tenho nada contra, né, quem é vegano. Mas a pergunta que eu fiz para os vereadores na ocasião foi a seguinte: eu falei assim: o que vocês almoçaram hoje? Eu almocei frango, eu almocei carne, eu almocei linguiça, né, macarrão, a bolonhesa. Ótimo, né? Ótimo. Todo mundo... Perguntei para os vereadores: aqui tem algum vegano? Não tem. Então, o único que poderia falar ou criticar seria efetivamente quem é vegano. Mas nós sabemos que 90 e poucos % da população não é. E aí eu fiz a seguinte pergunta: se um sacerdote de matriz africana, seja qualquer denominação, for numa fazenda e falar assim: olha, nós vamos fazer uma festa de orixá e eu vou oferecer um boi para Exu. Exu é meu pai. Vai causar furor, né? Porque Exu é a figura do diabo na mente de quem não conhece as religiões de matriz africana. Agora, qual a diferença entre um pastor cortar um boi na mesma fazenda para uma festa de casamento de um filho, por exemplo? Qual é a diferença do ato? Aí começa o preconceito. Tá? Na escola, na faculdade, aí o professor Pedro também tem uma fala, né, bastante incisiva, né, sobre isso. O que a gente encontra dentro da universidade chama-se analfabetismo funcional. Nós temos problemas estruturais tão graves no país, tão graves, que ainda perdemos tempo com intolerância. Ainda perdemos tempo com discussões de direita, de esquerda, com discussões de fundamentalismo religioso, de fundamentalismo de toda a ordem. E aí, a intolerância, o preconceito, eles caminham juntos. A intolerância, por exemplo, com a comunidade LGBT. A intolerância e o preconceito do negro. De todos aqui, os negros presentes, né, ou, desculpa, pretos, né, presentes, porque eu sou branco e o meu oposto é o preto, não é isso? Quantas vezes já sofreram preconceito na vida pela cor que carregam? Em nome de um branquismo. Isso é imperialismo, desde a época do imperialismo, da escravatura.
quando os negros não podiam sequer ser enterrados perto dos pretos, dos brancos, perdão. Aqui em Amparo tem uma fazenda que eu fui visitar com a mãe Ivani, e o rapaz mostrou, né, a senzala mostrou, e falou: olha, ali é o cemitério dos negros, ali é o cemitério dos brancos. Então, essa história de intolerância, de preconceito, é algo que já caminha há muito tempo. E me parece que, no momento em que nós vivemos, como o pai André colocou, um momento de loucura, né, de Ori, né, está cada dia mais difícil. A origem do preconceito com as religiões de matriz africana, no meu entendimento, tem duas causas. A primeira, a cor da pele. Porque isso, como eu falei, vem desde a época da colonização, onde os europeus ocidentais, brancos, né, louros de olho azul, né, achavam que o preto não era um ser humano. E também em nome de uma religiosidade. E aí o catolicismo, sim, tem a sua parcela de culpa. A história mostra isso, não dá para fugir. Tá? A história mostra também que o preconceito ainda com a religião, ela está muito vinculada à comparação de demônios cristãos com as divindades africanas. Quantos de vocês já ouviram falar Exu é o diabo? E aí existe, dentro da Umbanda, uma divindade chamada Guardião, né, que a gente conhece, né, seu Exu Caveira, seu Tranca-Rua, Dona Maria Padilha. Aí eu pergunto, qual a comparação que se faz com essas divindades que são comparadas ao demônio, se este pseudo-demônio faz o bem, cura uma pessoa, se ele abre o caminho, mostra um caminho para uma pessoa, se ele dá um trabalho para uma pessoa, se ele cura os males ancestrais que uma pessoa carrega. Então, que diabo é esse? Porque o diabo cristão, o judaico e o islâmico, ele é um diabo que só faz o mal. Então, quer dizer, como é que funciona isso? E aí entra também, principalmente da década de 70 para cá, um forte movimento das igrejas neopentecostais com a questão da demonização. E aí a associação parece ser imediata. Então, ele é preto e macumbeiro, portanto, ele é do diabo. E isso não começou agora, isso começou lá atrás na colonização. E foi feito também com os índios. Quando os missionários chegaram aqui, e depararam com os índios e fizeram perguntas para os índios, como é que é o diabo aqui? Eles não sabiam o que é o diabo, porque não tem, não existe. Na nossa cultura iorubá não tem a figura do diabo, não existe. Existe a figura do bem e do mal. Mas o diabo, quem é o diabo iorubá? Aos irmãos da religião de matriz africana. Nós não temos, nós não cultuamos, nem sabemos o que é isso. Então, existe uma ignorância muito grande, como o pai André colocou, com relação às religiões de matriz africana. Existem, como o prefeito colocou, mais de 1000 casos aí de intolerância. No estado do Rio de Janeiro, 80% das ocorrências de intolerância são contra igrejas, templos de matriz africana. 80%. Tá? Não são 20%. Existe um movimento até, e isso é sabido por todos, até do tráfico de drogas, que é patrocinado por algumas igrejas neopentecostais, que estimula o traficante a ir lá e fechar o terreiro. Então, dentro da minha vivência espiritual, a mãe Ivani pode atestar isso, eu atendo evangélicos. E evangélicos fazem ritual. E se eu fosse preconceituoso?
Quantos rituais o senhor já fez para evangélicos, Pai André? Tá? E aí a fala é a seguinte: olha, eu estou aqui, mas o senhor não vai falar, né? A famosa galinha preta, né, pai? Olha, mas eu estou aqui, mas olha, ninguém pode ficar sabendo. O meu pastor não pode ficar sabendo. Eu falei assim, não, glória a Deus, não vai ficar sabendo. Né? Então, e assim, e não é assim, de vez em quando, é sempre. Porque as pessoas têm dificuldade de se encontrar e têm dificuldades de assumir a questão da sua religiosidade. Uma coisa assim, com relação a esse ponto ainda, com relação à intolerância, é a questão do sacrifício de animais. É o ponto, é o cerne da questão. Agora imagina o seguinte, tá? O cara é preto, macumbeiro e mata bicho. Portanto, ele é o diabo. Tá? Agora, fala isso para um rabino, para um judeu, que pratica o sacrifício de animais. Vocês sabiam que na Páscoa judaica é feita oferenda, né, de sacrifício? Quem não sabia disso? Tá? Na Páscoa judaica é feita uma oferenda, né, de um carneiro em reverência ao culto, né, da Páscoa. E o Islã, 70 dias depois do Ramadã, aliás, tem uma curiosidade. Atendi uma moça uma vez, que ela mora em Dubai, e aí na oferenda de um cabrito. Né? Aí ela saiu, foi lá para Dubai, chegou lá em Dubai, o chefe dela, que era um árabe, olha, eu vim aqui pedir para você um donativo. Aí ela perguntou para quê? É que eu preciso comprar 2 cabritos para o dia do sacrifício. 70 dias depois do Ramadã é feito com um preceito religioso, como preceito religioso, uma oferenda. Parte da carne vai para os pobres e parte da carne é compartilhada com a comunidade. Qual que é a diferença do nosso ritual de matriz africana? Nenhuma. Nenhuma. Qual que é a diferença? Nenhuma. Então, para finalizar, ainda poderia falar largamente, né, sobre isso, né? Nós temos muitos pontos a melhorar dentro do nosso contexto da sociedade. Mais compreensão, mais amor ao semelhante, a prefeitura, todos os problemas de uma cidade que tem habitação, saúde, segurança, e aí uma parcela da sociedade está preocupada com a galinha preta, né, que está lá, sendo servida depois como sará em todos os templos, ou servido às comunidades mais carentes, como é o caso do meu templo, que todos os animais utilizados eles são doados para quem tem fome. Tá? Então, eu quero agradecer a todos pela oportunidade da fala, agradecer ao Pai André, né, Mãe Fátima, agradecer a presença do prefeito, dos vereadores, tá, de todos os irmãos de Axé e de todos vocês. Tá? Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade, Pai André, Mãe Carla, Pai Troiano, Mãe Fátima, Dona Lourdes, Prefeito Geraldo Voluntário, que muito me ajuda, muito obrigado. Professor Luiz Henrique, obrigado pela presença, que muito faz pela educação. Eu tenho 3 falas antes da minha, e cada uma recorta uma expressão que o pai trouxe, que é o conhecimento e a ausência dele. Né? A ausência do conhecimento fomenta tudo que a gente chamou de problema.
nessa roda, né? Porque o senso comum, aquilo que nós aprendemos desde cedo em nossas casas, os costumes dos nossos pais, as crenças, aquilo que está certo e aquilo que não, com relação à conduta e os valores humanos, eles atrapalham o nosso discernimento e embotam a nossa cabeça, né? E aí, quando a gente percebe, a gente já tem mais de 20 anos e tem um sistema de crença instalado, né? O pai André me pediu para falar de escola pública. Tem 10 anos que eu estou na escola pública, mas eu tenho que dar um passo atrás, porque eu recebi um presente muito interessante. Eu sou filho de mãe solteira, vai ser difícil não chorar, e eu vou me segurar, viu, mãe? Porque senão eu perco o tempo da fala. Eu sou filho de mãe solteira, e minha mãe me levava no terreiro da Cida, na rua de cima, dos 6 meses. A música tomou conta, eu sentava no pé do atabaque, e lá o 6x8 tomou conta da minha alma, graças a Deus. Na rua de trás tinha uma igreja evangélica, que eu também tinha felicidade de frequentar. Então eu escutava, eu não ia lá na frente, porque o pastor sempre faz aquela coisa de querer botar você em evidência, então eu ficava lá atrás, quietinho, apreciando e ouvindo a música. 3 casas para baixo era o terreiro do pai Carlos, e aí o bicho pegava, porque, né, eu ia lá ouvir a varinha, ouvir o que a gente tem por dentro, e eu estudava atrás da igreja do Sião, no SESI, onde o padre Pedro, um japonês, rezava a missa em latim. Então, eu tenho um presente divino, realmente, porque a minha construção foi feita sem amarra, né? Não por isso, Deus, que quando marca é para não perder de vista, né? Ele me encaminhou e me colocou no caminho da filosofia. E aí, tudo que o pai Troiano trouxe é muito interessante, né? A gente pode aqui desembaraçar algumas coisas. Por exemplo, a escravidão sempre existiu e não é um problema. Né? Sempre houve escravidão, quem tem terra manda, quem não tem serve. Isso nunca foi um problema para a humanidade. A escravidão africana, sim, porque nos nega de onde a gente veio, né? Cerceia nosso direito de saber qual é o nosso passado, onde a gente está enraizado. E isso nos causa uma lacuna, isso nos põe um defeito. Né? Você não se ama o suficiente, você não aceita o seu sobrenome suficiente, e isso causa problemas imensos para a nossa vida, para a vida de qualquer um. Bom, em 2010 eu caí na escola pública, em 2012 eu caí na escola pública e fui agraciado com uma escola na Vila Prudente e uma escola na favela do Heliópolis. Então, eu tinha o povo preto muito perto e o povo preto que não sabia que era preto. E aí a gente tem mais um problema, que é identificar e dizer, olha, você é preto. Aí lá vem sua mãe e diz, não, meu filho não é preto. Não, é sim. Espera aí. Não, mas você não pode falar isso. Eu posso, tem a lei 10.639 aqui, que me permite, ok. Tempo seguinte veio o supervisor, olha, professor, o senhor tem uma denúncia na escola, na Secretaria da Educação, porque a sua sala tem símbolos religiosos. Então, eu tenho aqui máscaras adinkra, eu tenho aqui uma árvore da vida judaica, eu tenho aqui alfabeto grego, eu tenho aquilo que nos move, o símbolo. Nós todos somos movidos a símbolo. Né? O Orum é um símbolo, né? O céu é um símbolo, tudo isso é um símbolo para ilustrar a nossa realidade, a nossa capacidade mental de transcender e dar um sentido para a gente estar aqui. Né? Do contrário, estaríamos aí, igual o cachorro, o gato, o cabrito. Né? De fato, eu vou concordar muito com o pai que o sacrifício ele sempre existiu. Né? Jesus tira todo mundo do templo porque eles estão ali trocando dinheiro para comprar o animal para fazer a oferenda. Né? Então, o sacrifício ele é parte da conduta humana, né, em relação ao invisível, que cada um chama de alguma maneira. Na escola pública, a gente encontra uma criança de 14 a 17 anos que ele quer questionar os pais. Ele não acredita na maioria dos dogmas que o pai plantou nele,
Mas o pai já tem isso enraizado nele. Hoje estaria lotado de alunos aqui. Eu tenho a Gabriele e mais alguns. Mas os pais se negaram a deixar os alunos vir aqui hoje. Os mesmos pais que se dizem não preconceituosos. Porém, o racismo estrutural já está introjetado, então ele sente muita dificuldade em transcender essa marca, né? Em passar desse limite. E a gente fica embotado nessa nênia. A religião de matriz africana, na sala de aula, ela também é vista como algo do diabo. Até eu explicar quem é o diabo. Né? Parece que tem uma dificuldade, mas não tem, é muito simples. Dia é 2 e são 2 bolas. Né? Ou seja, você ter a sua cabeça dividida. Né? Deus criou todas as coisas, o mal é uma coisa, portanto, Deus criou o mal. Não, o mal não é uma coisa e Deus não criou o mal. O mal é simplesmente a ausência de bem. Quando você deixa de praticar o bem, praticado o mal estará. Né? É muito claro e simples, e quando a gente consegue desembaraçar isso numa sala de aula, o aluno dá graças a Deus por ter um professor assim, e quer se aproximar, e quer falar mais disso, e quer entender, e ele vai encontrar problema quando ele chega na casa dele, porque tem uma estrutura posta, né? Uma estrutura que nega a ele o direito de perder o chão. Qual o problema de não ter chão? Qual o problema de você não saber para onde você vai? Qual o problema de você não saber que para onde você vai pode ser um lugar incrível? Né? Eu costumo dizer para os alunos que se você não tiver uma mentalidade clara, você vai ter um trânsito no céu. Porque o céu dos judeus, eu tenho o céu dos árabes, que é o que eu pretendo frequentar, porque tem 21 virgens, né? O que eu pretendo frequentar é o céu dos árabes, claro. Né? Temos o céu... Puxa, né? Nós estamos em 2022. Né? Nós estamos em 2022, onde o conhecimento de alguém do século 7 a.C. cabe num pendrive, que a pessoa demorou 80 anos para entender, a gente tem em 15 minutos num pendrive. Uma coisa muito... E a gente ainda faz força contra. A gente faz força contrária, né, a isso. Mas é parte da nossa realidade. A gente tem uma missão a cumprir, que é desembaraçar esse conflito através do conhecimento. E deixar como semente, como legado, como me disse o pai André, uma gota de esperança de que o porvir, que é a única coisa que existe, diga-se de passagem, né? O prefeito de Rio Claro não tem absolutamente nada senão esse instante no qual ele está sentado numa cadeira. O futuro dele não existe, o passado dele não existe. Né? Nenhum de nós tem futuro e nenhum de nós tem passado. Nós temos só esse instante que estamos aqui. O passado e o futuro são tempos da nossa alma. Não são tempos reais. Eu penso no passado, mas ele já passou. Aliás, quando eu comecei a falar, já é passado. A fala do pai André já é passado. Né? E o futuro é simplesmente uma projeção. Ou seja, nenhum dos dois existem. O que existe é esse momento que estamos aqui, comungando, vibrando, né? Essa semente que está sendo plantada hoje, e que o Olorum permita, todo ano, seja muito mais que isso, né? Cresça, tome vulto, ganhe espaço, e as pessoas se amem mais, se respeitem mais, valorem aquilo que os outros têm realmente para ser valorado, né? E não simplesmente o ego, né? E não simplesmente os valores mesquinhos em cima de coisas que nós não vamos levar para lugar nenhum. O conhecimento nos permite transitar em muitos mundos diferentes. Os judeus sabem disso, os antigos judeus sabem disso. Né? Quando eles determinam que os anjos vão cuidar das nossas ações, para quem não sabe o que é um anjo, né, ou para quem tem algum equívoco, um anjo é a alma das estrelas. Né? Vai precisar correr um pouquinho para concordar comigo. Mas um anjo é a alma da estrela, e ele está posto lá para que tudo que você faça volte para você.
né? Nós temos aí um número imenso deles nos cercando, segundo a cultura judaica, para que eles nos policiem, para que a gente, opa, você fez, então, ou vai ser agora ou vai ser na próxima, mas você vai ter isso de volta. Eles chamam de tikkun, né? E essa referência à mitologia a gente leva para a sala de aula, né? A gente, ao invés de relacionar com o diabo, a gente relaciona Exu com Heimdall, né? da mitologia nórdica, aquele que guarda a entrada de Asgard, né? Com sua espada incrível, ele que abre a Bifrost para que haja uma ponte entre Asgard e os outros mundos, né? A gente relaciona com Hermes, né? Que é o comunicador grego que faz a ponte, que leva a coisa para o Orum, que traz, que, né? É o primeiro que a gente paga, inclusive, né? Enfim, quando o aluno começa a entender isso, ele fala, pô, que bonito. Caraca, minha mãe não está com nada, né? Pô, meu pai, pelo amor de Deus, fala um monte de coisa que não é, né? E essa é a dificuldade que a gente tem em manter essa chama acesa, né? Eu vou fazer de conta que não houve uma pandemia, e há 2 anos atrás, 70% de abandono das escolas públicas, estaduais, são de jovens pardos e negros, né? A maior dificuldade que a gente tem na escola pública é fazer o conhecimento ser interessante. Aí eu peguei esses 20 anos de música, levei para a sala de aula. Então, a gente dá um jeito de que seja tudo musicado e que o aluno goste daquilo que ele faça e que ele cante. E quando ele vê, ele está cantando o ritmo africano, ele está desdobrando o nosso 12/8, ele está entendendo que isso que se canta na igreja evangélica é o desdobramento do 12/8, ele está entendendo que o que se canta na igreja católica é o desdobramento do 12/8, enfim, né? Que nós estamos escorados na África. O Brasil, religiosamente falando, culturalmente falando, está apoiado na África, não tem como negar isso. Isso é a nossa essência, é o que a gente traz de mais bonito. E quanto mais de nós puder semear isso mundo afora, mais haverá conhecimento e, seguramente, eu não verei, mas nossos futuros jovens terão um mundo igualitário, equinânime, mais justo e bom de se viver, com a negação do preconceito, que sim, é isso que deve ser negado, o racismo deve ser negado, e o amor deve ser pregado, e a busca por uma sociedade equinânime, onde todos nós possamos desfrutar de uma vida boa, bela e justa. Muito obrigado por me ouvirem. Estou tentando não chorar ainda. Muito obrigado por me ouvirem, por me permitirem estar aqui, e que Olorum abençoe a todos nós e que encontremos no enredo da nossa vida a felicidade, o amor e a paz. Quanta informação, né? Antes de abrir para as perguntas, eu quero agradecer muito a cada um de vocês pelas palavras, pelo conhecimento, pelo ensinamento e pelo respeito que todos vocês tiveram com a questão cultural e religiosa do povo negro. Bom, pessoal, agora eu vou abrir uns 10 minutinhos. Todos aqueles que quiserem fazer alguma pergunta terão 2 microfones que eles vão estar correndo. Levanta a mão, tá? Se quiserem direcionar a pergunta a uma pessoa, ou vocês digam a quem é, tá? Ou vai ser respondida por aquele que se achar mais confortável para responder. A primeira pergunta. Boa noite a todos. Prazer, meu nome é Desirê. Eu vou fazer a primeira pergunta para a mãe Carla, que está diretamente atrelada à população periférica,
Tem um dado que eu trouxe de um aumento de 141% em relação ao ano de 2020, esse dado é de 2021, com relação à intolerância religiosa. A mãe Carla consegue dizer para a gente, ou ao menos tentar atribuir o porquê desse aumento? Oi. Bom, doutora Desirê, eu acho que nós precisamos pensar o que está levando esse aumento de intolerância religiosa. E se pensarmos, há várias nuances. Eu penso e vejo isso na sociedade, conversei com o pai André, eu estava lendo um livro de um autor pesquisador da USP, que é da religião, na qual ele traz uma questão religiosa de 30 anos atrás, um estudo, uma pesquisa de campo, aí nós estamos falando de ciência, né? E ele relata a intolerância religiosa dentro da questão neopentecostal. E política. Então, eu não quero entrar em polêmica, porque muitas vezes eu sou uma pessoa polêmica, de pensar o que está acarretando. Para mim, é uma questão, sim, religiosa, política e social. Quando eu falo em social, eu falo a falta de conhecimento. Por isso que eu falei que nós precisamos preservar esses espaços significativos, né, de diálogo, de conversa, de reflexão. Eu dou aula também, estou dentro de unidade escolar, sofro os preconceitos, mas eu sei me defender. O senhor tem isso dia a dia, o pai Getúlio também. Então, nós precisamos pensar na nossa representatividade social, para que a gente comece a diminuir novamente, porque pegar um índice de 30 anos atrás de uma intolerância significativa e a comparação que eu fiz com os dados que são reais, que saiu agora dia 20/4, saiu uma pesquisa do índice, eu até estava aqui conversando com o pai André, cheguei a mostrar. É um índice muito alto, doutora. A senhora viu esses dados? Nós estamos falando de dados. E dados esses que só... Olha, outra vertente também, senhora, que é do jurídico. Nós temos uma dificuldade significativa, nós que somos da religião, de fazer denúncia, de saber os caminhos aonde nós devemos denunciar. Hoje, para fazer um BO, não precisa ir na delegacia e ser maltratado, não ser atendido como cidadão civil. Porque quando você chega lá e fala que você sofreu intolerância racial, religiosa, eles te tratam indiferente. Ontem eu estava em Campinas e nós fizemos uma discussão com o secretário da Segurança Pública sobre isso. Então, vamos pensar. Olha quanta coisa nós precisamos levar para a sociedade civil. Aí eu não estou falando também só religiosa, porque tem muitos negros que não são da nossa religião, mas eles sofrem também. Então, vamos pensar nessa questão. Mas o ponto primordial é a intolerância religiosa por esse índice. Então, precisamos começar a denunciar, a falar, porque eles trabalham em cima de índice. Hoje, para promover uma lei, é em cima de índice. Mas estamos adormecidos. Por isso que eu falei, essa figura feminina não pode deixar esses marcos femininos que lutou e trouxe um legado para esse momento. Obrigada, senhor. Boa noite a todos. A minha pergunta é para o filósofo. Muito obrigado, primeiramente, pela sua palestra, muito ilustrativa e muito boa. A minha pergunta é muito simples. Hoje nós sentimos essa intolerância quanto às religiões de matriz africana, e no passado quem sofreu esse preconceito foram os protestantes. Porque até aqui em Rio Claro, por exemplo, nós temos 2 cemitérios. O cemitério que eram chamados cemitério dos católicos e o cemitério que se chamava cemitério alemão, o cemitério dos protestantes, que eram basicamente luteranos. Eu pergunto, o senhor acredita que isso possa
modificar e com a passagem do tempo, a nossa religião de matriz africana possa alcançar o mesmo, digamos, o mesmo status que os protestantes alcançaram? Aí eu posso responder, tem o que eu acredito e o que eu desejo. Eu desejo que não, né? Porque a religião protestante ela é claramente baseada na intolerância e no fundamentalismo, né? A gente não vai ter tempo de discutir Calvino e tampouco Lutero, né? Mas a transformação do dinheiro em algo relacionado a Deus e muito importante é uma coisa que eu prefiro a fala do pai André, né? Que eu me sinto alguém próspero porque eu tenho um filho, eu sou bem-sucedido porque eu tenho filhos, e esses filhos são a minha continuidade. Então, nesse sentido, eu não gostaria que as religiões de matriz africana alcançassem o status do que é o protestantismo hoje, porque, do meu ponto de vista, é um emblema de intolerância, né? Porque, como disse o pai André, você não vai ver um líder de matriz africana trabalhando contra um pastor evangélico. E a gente sabe que o contrário é fato. Então, assim eu consigo ver melhor o senhor. Então, desse ponto de vista, eu acredito sim que tudo muda, tudo se transforma, né? Nós tínhamos aí uma sociedade científica que acreditava que o Sol girava em torno da Terra, e hoje a gente sabe que é diferente. Então, os paradigmas mudam, inclusive os paradigmas religiosos. Eles mudam, e eu acredito, como eu disse, que a semente que está sendo plantada hoje vai germinar, assim como muitas são as sementes que plantamos, e vai dar um porvenir melhor, um porvir mais agradável. Agora, eu não sei se o mesmo status. Eu acho que o mesmo status não é algo que me agradaria. Sim, isso, eu acho que um espaço para todos, isso, porque aí nós vamos ser elevados, né? Se a gente for, de maneira geral, elevados, aí a gente vai conseguir se entender, se tolerar, porque eu não preciso descrer do que você acredita para acreditar no que eu acredito. Eu não disse na outra fala, mas eu vou dizer agora. Para mim, a religião de matriz africana é a religião que mais ensina sobre religião. Porque você precisa ficar recolhido, você precisa saber o canto, a dança, a digina, a relação, etc, etc, etc. Nos demais, quanto menos você souber, melhor. Né? Está aí a minha resposta. Boa noite a todos e todas. Gostaria de parabenizar as falas. Foi assim um conhecimento fabuloso. Tanto a fala do pai André, como a fala da mãe, como a fala do professor e pai também, e a fala do professor aqui também, de um conhecimento assim maravilhoso. A minha pergunta é para você, professor. Então, você vê esperança de melhorias? Porque, assim, pelo que você falou também, eu vejo isso também. Pessoas que poderiam estar aqui para estar tendo todo esse conhecimento se negaram. E o que fazer? Como é que nós vamos chegar lá? Vamos lá. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Isso foi Santo Agostinho, né? Ele diz que o Cristo íntimo nasce ali perto da glândula timoide, né? O Cristo íntimo nasce e vai se desenvolvendo dentro de nós até que nos ilumina, né? Isso é Santo Agostinho. Então, sem conhecimento, um conhecimento primário que vai se engrandecendo dentro da gente, a gente não melhora, né? As pessoas que aqui não estiveram, não estava para elas, né? Não estava no enredo da vida delas ser brindado com essa aura que está emanando aqui hoje. Então, com relação à esperança, eu vou de Mário Sérgio Cortella. A esperança não serve para nada. Enquanto você está esperando, não está acontecendo nada. Você está esperando, você está esperando. Você está esperando o ônibus, não tem ônibus. Você está esperando a chuva passar, a chuva está caindo. Então, esperar não significa nada. Esperançar, vou fazer uso da linguagem,
aí valeria mais a pena, porque eu espero trabalhando, eu espero quebrando pedra, eu espero vigiando, eu espero orando, eu espero cantando, eu espero trabalhando. Isso não é esperar, isso é esperançar. Então, esperança desse ponto de vista, eu tenho e realizo. E acredito que todos os que estão aqui o façam também, por isso estão aqui. Agora, aqueles que esperam, pois, aí continuarão, esperando. Então, eu sigo esperançando, sim. Boa noite a todos. É um prazer para mim estar diante de pessoas tão ilustres, tão inteligentes. Mas a minha pergunta vai para o Pai André. Pai André, durante esses 40 anos de luta aqui na cidade de Rio Claro, eu queria perguntar para o senhor se a intolerância religiosa é um ciclo que vai, que vem, ou o senhor tem mudado uma mudança constante? Ela vem melhorando, ou é um ciclo que vai, que vem, é um modismo? Ou o senhor acha que isso está progredindo, que essa intolerância religiosa está diminuindo? Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Então, Luiz, na verdade, a intolerância, ela se dá muito pela falta do respeito e do conhecimento. Então, quando a gente não tem o conhecimento e não tem o respeito, a gente entra numa questão de ciclo. Agora, eu acho que pelos 40 anos, houve algumas mudanças, que eu posso dizer, algumas melhoras e algumas pioras. Por quê? O que piorou é que hoje nós temos uma sociedade com menos informação e um jovem mais agressivo, mais perdido na sua própria história. E no passado, essa intolerância, ela era de que maneira? As pessoas não aceitavam a cor negra, não aceitavam a religião do negro, mas elas eram mais sutis, elas faziam essa intolerância de uma outra maneira. Hoje, na atualidade, eu percebo que, mesmo pelo modismo, pelo ciclo, isso é muito mais perigoso, como disse o pai Getúlio, e mais agressivo. Eu vou complementar um dado da minha pergunta anterior à mãe Carla, e só para que todos tenham conhecimento, as vítimas de intolerância religiosa, 69,15% são mulheres. E eu digo, estava debatendo até hoje essa questão, a intolerância religiosa, esse crime nunca vem sozinho, ele sempre vem adicionado com outro crime. Então, intolerância religiosa, racismo, xenofobia, violência contra a mulher, às vezes violência doméstica, então nunca caminha só. Mas a minha pergunta vai ao Pai André. Pai André, para os sacerdotes em questão, como que vocês devem fazer para inserir a religião no meio em que esse sacerdote está inserido, naquela determinada sociedade? Então, nós temos que fazer um trabalho que eu acho que é de suma importância, não só para os líderes espirituais, como para os seguidores da religião de matriz africana. Nós não podemos, e também esse recado fica para todos os religiosos, porque as pessoas falam muito de crença, de religião, mas as pessoas não são praticantes, elas apenas dizem. Tanto é que, se a gente pega o censo, todo mundo aqui no Brasil é católico. Hoje, estamos escutando uma bancada 40% evangélica. Mas, na verdade, o sacerdote de matriz africana, ele tem que mostrar para os seus seguidores que o eu deles, a sua religião. Porque a gente tem que entender o que seria ter uma crença, ou o que seria ser um religioso. É um praticante do amor, do respeito, do bem e do conhecimento à crença escolhida. Então, essa eu acho que seria a melhor forma da gente trabalhar muito bem essa questão da intolerância e essa questão do preconceito. Quando alguém aqui, que nem a moça, fizeram uma pergunta, e alguém é vegano? Ela disse, eu sou vegana. E eu, como sacerdote, tenho que respeitar a ori e a natureza dela,
porque ela não come animal, ou a questão proteína animal, por uma questão que ela respeita, ou que ela não gosta, ou que ela segue alguém. É uma escolha do ori dela, e ela se alimenta de uma coisa que faz parte dos orixás, que se chama Ossoin, a natureza. Então, acho que a gente tem que entender isso, como que nós vamos inserir a nossa crença, o futuro dela, como houve a pergunta dele, será que um dia nós teremos o cemitério de matrizes africanas? Será que eles serão respeitados iguais? Tudo depende de ação humana, social, e os líderes ensinar aos seus seguidores. Os pastores ensinarem aos seus seguidores a não ter ódio e nem causar o mal. Os padres teriam o conceito que o diabo deles não existe para nós. E nós temos os conceitos que a sociedade é importante.